Imagine acordar amanhã e descobrir que seu cérebro está funcionando melhor do que hoje. Você consegue se concentrar por mais tempo. Aprende coisas novas com mais facilidade. Consegue resolver problemas que antes pareciam difíceis. Lembra de informações importantes e até percebe padrões que outras pessoas simplesmente não enxergam. Parece ficção, mas existe uma pergunta que a ciência tenta responder há décadas. É possível ficar mais inteligente? A resposta não é tão simples quanto alguns vídeos da internet fazem parecer. Você não vai tomar uma pílula, fazer 5 minutos de exercício cerebral e acordar com o QI de um gênio. Mas o seu cérebro é muito mais adaptável do que você provavelmente imagina. E existem hábitos capazes de melhorar várias das habilidades que usamos para pensar, aprender, lembrar e resolver problemas. Hoje, vamos conhecer 7 estratégias que podem ajudar a desenvolver o seu potencial cognitivo. E a última talvez seja uma das mais importantes. Existe uma armadilha no aprendizado. Nós costumamos acreditar que aprender significa consumir informação, assistir a um vídeo, ler um texto, ouvir um podcast, passar horas estudando. Mas existe uma diferença enorme entre receber informação e obrigar o cérebro a trabalhar com ela. Imagine que você quer aprender um idioma. Você pode assistir a dezenas de vídeos sobre inglês, ou pode tentar conversar. No segundo caso, seu cérebro precisa procurar palavras, construir frases, lembrar regras, corrigir erros e tomar decisões em tempo real. É muito mais difícil, e justamente por isso, é muito mais estimulante. O mesmo acontece quando você aprende matemática, programação, música, desenho ou qualquer outra habilidade complexa. O segredo não é simplesmente aprender mais, é aprender coisas que desafiem você. Quando algo é difícil demais, você desiste. Quando é fácil demais, o cérebro não precisa se esforçar tanto. O ponto ideal está em algum lugar no meio. Uma tarefa que você ainda não domina, mas que consegue conquistar com esforço. É aí que o aprendizado realmente acontece. Agora pense em algo estranho. Você pode passar 1 hora estudando e esquecer quase tudo alguns dias depois. Isso acontece porque simplesmente reler uma informação várias vezes não significa que você realmente aprendeu aquilo. Uma estratégia muito mais poderosa é tentar recuperar a informação da sua própria memória. Por exemplo, você terminou de estudar um assunto. Em vez de voltar imediatamente para o texto, feche o material e tente explicar, sem consultar nada, o que eu acabei de aprender. Se você conseguir explicar, ótimo. Se não conseguir, você acabou de descobrir exatamente o que ainda precisa aprender. Esse método transforma a memória em uma espécie de academia. Você não fica apenas olhando para o peso. Você precisa levantá-lo. E existe outra técnica extremamente importante: revisar informações ao longo do tempo. Em vez de estudar tudo de uma vez, você revisita o conteúdo depois de um intervalo, depois outro, e outro. Esse processo é conhecido como repetição espaçada, e pode ser extremamente útil para transformar informações passageiras em conhecimento mais duradouro. Agora vem uma estratégia que parece simples demais, mas talvez seja uma das mais ignoradas: dormir. Enquanto você está acordado, seu cérebro está constantemente recebendo informações, mas durante o sono, acontecem processos fundamentais para o funcionamento cerebral. Entre eles está a consolidação de memórias, ou seja, aquilo que você aprendeu durante o dia pode ser reorganizado e fortalecido enquanto você dorme. É por isso que passar a noite inteira estudando pode não ser a melhor estratégia. Você pode até passar mais horas diante dos livros, mas estar cansado prejudica a atenção, memória e capacidade de raciocínio. É como tentar utilizar um computador extremamente potente, com dezenas de programas travando ao mesmo tempo. Então, se você quer aprender melhor, não pense apenas em quanto tempo passa estudando. Pense também em como está dormindo. Seu cérebro não desliga quando você dorme. Ele muda de modo. Quando pensamos em inteligência, normalmente imaginamos livros, computadores, universidades, pessoas estudando. Mas existe algo muito mais básico envolvido nisso: o corpo. O cérebro não funciona isoladamente. A atividade física está associada a diversos benefícios para a saúde cerebral e cognitiva. E você não precisa necessariamente virar um atleta. Caminhar, correr, pedalar, nadar, praticar algum esporte, ou simplesmente manter uma rotina fisicamente ativa pode ser muito mais interessante para o cérebro do que passar o dia inteiro parado. E existe uma ideia importante aqui. Você não está treinando apenas os músculos. Está criando condições melhores para um órgão que consome uma enorme quantidade de energia: o seu cérebro. Agora chegamos a um problema extremamente moderno. Você abre o celular para responder uma mensagem, recebe uma notificação, abre uma rede social, vê um vídeo,
Lembra de alguma coisa. Pesquisa outra. Volta para a mensagem. E então percebe que esqueceu completamente o que estava fazendo. Parece normal. Mas nossa atenção possui limites. E quanto mais frequentemente somos interrompidos, mais difícil pode ser permanecer concentrado em uma tarefa complexa. Isso é especialmente importante porque algumas das atividades que mais exigem inteligência também exigem concentração. Resolver um problema. Ler algo difícil. Escrever. Aprender. Criar. Pensar profundamente. Tudo isso exige que você permaneça mentalmente presente. Então experimente algo simples. Quando estiver estudando ou trabalhando, deixe o celular longe. Desative notificações desnecessárias. Escolha uma tarefa. E passe alguns minutos fazendo apenas aquilo, sem alternar constantemente entre estímulos. Porque em um mundo onde todos disputam sua atenção, conseguir controlar a própria atenção pode se tornar uma vantagem enorme. Existe uma diferença entre fazer algo que você já sabe e enfrentar algo que ainda não sabe fazer. Quando você repete constantemente uma tarefa que domina, seu cérebro encontra maneiras cada vez mais automáticas de executá-la. Mas quando aparece um problema novo, você precisa experimentar, errar, mudar de estratégia, criar hipóteses, testar possibilidades e tentar novamente. É exatamente por isso que atividades intelectualmente desafiadoras podem ser tão interessantes. Aprender xadrez, estudar matemática, aprender um instrumento, programar, montar quebra-cabeças, aprender um novo idioma, estudar ciência, até tentar entender um assunto completamente fora da sua área. O objetivo não é simplesmente acumular hobbies. É colocar o cérebro diante de situações nas quais ele precisa pensar de verdade. E existe uma pergunta que você pode começar a fazer todos os dias. Existe outra maneira de resolver isso. Parece simples. Mas essa pergunta força você a sair do primeiro caminho que apareceu na sua cabeça. E isso nos leva à última estratégia. Talvez essa seja a mais importante de todas. Porque inteligência não significa apenas saber muitas coisas. Uma pessoa pode possuir uma enorme quantidade de informações e ainda assim tomar decisões ruins. Por quê? Porque nosso cérebro possui atalhos. Nós fazemos suposições. Criamos padrões. Procuramos informações que confirmem aquilo que já acreditamos. E muitas vezes, nem percebemos que estamos fazendo isso. Por isso, uma habilidade extremamente poderosa é aprender a questionar as próprias conclusões. Quando você tiver certeza absoluta de alguma coisa, pergunte: como eu sei disso? Qual é a evidência? Existe outra explicação? O que faria eu mudar de ideia? Essas perguntas podem parecer pequenas, mas elas mudam a maneira como você pensa. E existe algo ainda mais poderoso: aceitar que você pode estar errado. Isso não significa duvidar de tudo. Significa entender que inteligência não é ter certeza sobre tudo. É conseguir mudar de opinião quando novas evidências aparecem. Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: então eu realmente consigo aumentar meu QI? Aqui precisamos separar duas coisas. QI é uma medida específica de determinadas habilidades cognitivas, e não existe uma fórmula simples que transforme qualquer pessoa em um gênio. Além disso, melhorar uma habilidade específica não significa necessariamente aumentar todas as formas de inteligência. Mas isso não significa que estamos presos ao cérebro que temos hoje. Nosso desempenho cognitivo pode ser influenciado por diversos fatores: sono, exercício, aprendizado, experiência, atenção, ambiente e, principalmente, a maneira como usamos nosso cérebro todos os dias. Talvez a pergunta mais interessante não seja: como posso aumentar meu QI? Mas, como posso fazer meu cérebro trabalhar melhor? Porque inteligência não é apenas aquilo que aparece em um teste, é a capacidade de aprender, adaptar-se, resolver problemas, entender o mundo e continuar evoluindo. E talvez uma das maiores vantagens que você possa desenvolver seja simplesmente nunca parar de aprender. Se esse vídeo fez você pensar sobre a maneira como usa o próprio cérebro, compartilhe com alguém que também gostaria de ficar mais inteligente. E se quiser continuar explorando os mistérios da mente humana, acompanhe o Eco 404. Porque quanto mais descobrimos sobre o cérebro, mais percebemos uma coisa: ainda sabemos muito pouco sobre aquilo que existe dentro da nossa própria cabeça. Até o próximo vídeo.